Esdras 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bonai e os seus companheiros, e disseram assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a dar. Então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, governador daquém do rio, com Setar-Bonai e seus companheiros e os afastagitas, estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E esta obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto lhes perguntamos, também pelos seus nomes, para declararmos, para que te pudesses escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos de Deus, do céu e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus do céu, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O caldeu, o qual destruiu a casa, o transportou seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, os meteu no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo da Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Disse-lhe: tome estes vasos, vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia. Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Esta 6. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Acneta, no palácio que está na província de Média. E se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a esta altura de 60 côvados, a esta largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornaram a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus.
Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Boznai e seus companheiros, os Parzaguitas, que estáis de além do rio, apartai-os dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os judeus, edifiquem esta casa, no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros para o holocausto aos deuses dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. E desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto em madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, rei, dei o decreto, apressuradamente se execute. Então Tatenai, governador de além do rio, e os seus companheiros assim fizeram, apressuradamente, conforme ao decreto do rei. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu, Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme ao escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os irmãos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia, da gente da terra que buscarem o Senhor Deus de Israel. Todo aquele que não observar a lei de Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morte, ser decreto, quer ser multa por seus bens, quer prisão. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e seus filhos. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, Deus de Israel.